Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Neste momento, iniciaremos a palestra Deixando a Social-Democracia, o que precisa ser feito, convidando o diretor federal de desburocratização no Ministério da Economia e ex-CEO do Instituto Mises, Gianluca Lorenzon. Convidamos também o economista, tradutor e editor do site do Instituto Mises Brasil, Leandro Roque. Senhoras e senhores, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu sei que o horário é ingrato, né? Sábado, depois do almoço, está ruim para vocês, imagina para mim. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para deixar a coisa aqui mais gostosa. Não vou usar slide, porque eu sei que não vai precisar, confie em mim. Eu sei também que a estrela hoje aqui é o Jean, que é o nosso homem infiltrado lá em Mordor, é o nosso anarcocapitalista que está imbuído da missão de destruir, né, de implodir toda a máquina estatal. Ele não gosta que eu fale isso, porque isso aqui vai vazar no YouTube, ele vai passar aperto. Mas agora já era. Acabou de estragar o meu intuito. E a minha função aqui vai ser preparar a cama para ele. Não são necessários mais do que 5 minutos para explicar, tanto na teoria quanto na prática, por que a social-democracia é um arranjo incoerente, paradoxal e também insustentável. Tá? E para fazer isso, para entender por que aqui no Brasil ela não vai funcionar, eu vou começar pela Europa. Tá? Os dados que eu vou citar aqui não são controversos, eles são conhecidos por todos, eles estão amplamente disponíveis na internet, tá? E é por isso que eu nem preocupei em fazer PowerPoint. Mas o ponto é o seguinte, vamos voltar lá para 1960, antes da expansão do Estado Social-Democrata. Em 1960, nos principais países da Europa, a taxa de fecundidade das mulheres variava entre 3 a 5 filhos por mulher. Isso na Itália, na França, na Alemanha, na Holanda, na Suécia. Em 1960, antes da expansão da social-democracia. Hoje, essa taxa de fecundidade é de 1,4 filho por mulher, nesses mesmos países. Em alguns casos, como na Itália, mal chega a 1 filho. Ao mesmo tempo, em 1960, a carga tributária, antes da expansão da social-democracia, era de 30%, em todos esses países, Itália, França, Alemanha, Suécia, Holanda, 30%, estava tudo nessa média. Hoje, após a expansão da social-democracia, a carga tributária nesses países é 48% na Alemanha, até 56% na França. E todos os outros países estão nesse ínterim. Então, a gente tem a primeira correlação. À medida que a social-democracia foi se expandindo, os impostos, a carga tributária foi subindo, a taxa de fecundidade foi caindo. Isso é uma correlação. A questão é, tem alguma causalidade nisso? O filósofo libertário Stéphane Molyneux, ele já fez vários vídeos sobre isso, mostrando o seguinte, a relação é direta e lógica. Se o Estado toma 30% da sua renda, você consegue criar 3, 4, 5 filhos. Se o Estado passa a tomar 58% da sua renda, você não tem condição de criar 3, 4 filhos, você vai ficar só com 1 filho. Mas, se o Estado confisca 30% da sua renda, você pode se dar o luxo de ter a mulher em casa cuidando de 3, 4, 5 filhos. Se o Estado passa a confiscar 56% da sua renda, a mulher não pode se dar o luxo de ficar em casa, ela vai ter que trabalhar. Isso, eu não estou querendo fazer juízo de valor, não estou querendo menosprezar o movimento feminista, mas é um fato que a expansão da carga tributária foi um dos fatores que impeliu a mulher ao mercado de trabalho. Tá? O Stéphane Molyneux vive falando disso. E aí a gente chega à primeira contradição da social-democracia, porque ela foi criada para trazer uma tranquilidade financeira para as pessoas.
né? O argumento era assim, não, deixa o Estado aqui, vai fornecer educação, saúde, segurança, lazer, cultura, cinema, seguridade social, assistencialismo, subsídio, para tornar todos os bens e serviços mais acessíveis para a população. Essa era a promessa da social-democracia. E o que ela conseguiu foi exatamente o contrário, ela gerou intranquilidade financeira. Ela fez com que as pessoas tivessem que ter menos filhos, a mulher tivesse que sair de casa para ir trabalhar. Foi o exato oposto do prometido. E não é à toa que também é um fato bastante conhecido que o endividamento das famílias na Europa não só está crescendo, como ele também está em níveis recordes. Porque é óbvio, se o Estado agora está confiscando 50% da sua renda, a pessoa tem que se endividar para tentar manter o padrão de vida dela. Não tem segredo. Só que ainda pior, isso ainda não é nada. A social-democracia, para ela se manter, ela precisa de uma quantidade cada vez maior de pessoas entrando no mercado de trabalho. Porque essas pessoas é que serão tributadas, o Estado vai tributar essas pessoas para continuar bancando a social-democracia. Se essa quantidade de pessoas entrando no mercado de trabalho parar de crescer, os recursos que o Estado pode tomar dela irão necessariamente cair. Tá? Ninguém menos que o governo da Finlândia, ano passado, veio a público, nós temos um artigo sobre isso no site, e ele falou claramente, olha, se a nossa taxa de fecundidade continuar caindo, a nossa social-democracia vai acabar. Nós precisamos de um número crescente de pessoas entrando no mercado de trabalho para a gente poder confiscar o dinheiro delas, para a gente continuar bancando nossos programas assistencialistas. Tá? E, por fim, mesmo com a taxa de fecundidade baixa, ainda é possível manter uma social-democracia. Só que as pessoas têm que ser cada vez mais produtivas. Elas têm que produzir com a mesma quantidade de insumo, elas têm que produzir cada vez mais, porque assim elas vão conseguir mais renda, e aí o Estado vai poder tributar mais essas pessoas. Tá? Então, a social-democracia, ela precisa de demografia e ela precisa de economia produtiva. As pessoas têm que estar cada vez mais entrando no mercado de trabalho. Só assim ela dura, por algum tempo. O que nos traz ao Brasil, que nós vivemos todos esses problemas da social-democracia, eles se combinaram de maneira extremamente rápida e explosiva aqui no Brasil. Na década de 80, a carga tributária era de 20%, 15% a 20%, hoje está em 40%. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade desabou, chegou a 4%, agora está em 1,5%. Tá? Não há nenhuma previsibilidade de que isso vai mudar. Ou seja, a quantidade de pessoas que está entrando no mercado de trabalho para o governo esbulhar para manter a social-democracia está diminuindo. E, além disso, infelizmente, nós não somos produtivos. Né? Segundo o estudo do INSPER e da FGV, a produtividade de um brasileiro é 25% da de um americano, ou seja, o que um americano produz em 15 minutos, um brasileiro produz em 1 hora, por isso a nossa renda é menor que a do americano, a gente leva mais tempo para produzir a mesma coisa, e se a gente produz menos, o Estado pode tributar menos, e, além disso, também nós somos pobres em termos per capita. A nossa renda per capita hoje está menor que a da Romênia. E, para piorar, nós estamos em recessão desde 2014. A economia está parada, o desemprego está aumentando, as pessoas estão indo para a informalidade. Ou seja, simplesmente não tem mais como o Estado continuar tirando dinheiro do setor produtivo para bancar todos os seus programas social-democratas. E aí as notícias agora estão aí por todos os lados. Você vê, o governo está anunciando contingenciamento, que é um eufemismo, né, para corte, e não é só para a Universidade de Filosofia, de Sociologia, não, os cortes serão gerais para bolsas de mestrado e doutorado do CAPES. As Forças Armadas tiveram um corte de 40%, algo que nunca aconteceu antes. O IBGE, ano que vem, vai ter censo, né? A cada 10 anos o IBGE faz um censo, ele vai precisar de recursos extras. Paulo Guedes já avisou que não vai ter recurso para isso. Já anunciou também que vai paralisar a abertura de concursos públicos, porque é óbvio, acabou o dinheiro. Se nós, que ainda somos um país pobre e, infelizmente, de pessoas pouco produtivas, se nós optamos por um Estado que cuida de tudo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, seguridade social, subsídios, tanto para pequenos agricultores quanto para mega empresários,
Expansão do funcionalismo público, com altos salários para a alta hierarquia do funcionalismo público. Vários programas assistencialistas, como Bolsa Família, BPC, LOAS, e também nós estamos cuidando de eletricidade, petróleo, portos, aeroportos, cinema, cultura, correios. Uma hora não vai ter como financiar tudo isso. E essa hora chegou simplesmente porque não tem mais de quem o Estado arrancar esse dinheiro. A fecundidade, não há mais o bônus demográfico, não estão entrando trabalhadores no ritmo que deveriam entrar, não há mais como tirar dinheiro dessas pessoas, nossa produtividade ainda é baixa, nós ainda somos pobres em termos per capita e o desemprego está alto e muita gente na informalidade. Não tem de onde o Estado arrancar dinheiro para se manter no atual tamanho. E aí, se a carga tributária não basta, o que acontece? O Estado vai ao mercado pegar emprestado, ele se endivida. E a consequência é que hoje a nossa dívida pública não só está crescente, como está em níveis explosivos. O Brasil é o país em desenvolvimento que tem a maior dívida pública do mundo. E o que acontece com quem se endivida muito? Paga muitos juros. O pessoal reclama que o governo federal é campeão no gasto com juros, e é verdade. Só que por que ele gasta com juros? Porque ele se endividou muito. Por que ele se endividou? Porque ele tinha que continuar bancando os programas social-democratas, que só a carga tributária já não bastava. E o que acontece quando o Estado se endivida muito? Ele tira crédito do mercado, falta crédito para micro e pequena empresa expandir seus investimentos e contratar pessoas. E aí o desemprego aumenta. E aí mais pessoas vão para a informalidade. E aí menos impostos ainda o Estado consegue arrecadar. Aliás, é curioso que a Selic caiu de 14,25 para 6,5, e o pessoal reclama que a Selic caiu, mas o crédito bancário continua caro. Os juros dos bancos se mexeram muito pouco. É óbvio, o governo continua ali sugando todo o crédito disponível para se financiar. Como é que os juros bancários iriam cair? Ou seja, a situação atual, eu não gosto de usar termos fortes, mas ela é calamitosa. E se nada for feito nessa nossa redução da social-democracia, na melhor das hipóteses, tudo vai ficar como está, ou seja, a economia vai continuar piorando gradativamente, de maneira lenta. Essa é a melhor das hipóteses. Na pior, não sei, pode ser que o Banco Central tenha seu status alterado e volte a ter liberdade para imprimir dinheiro para financiar direto o Tesouro. E aí a gente volta para a década de 80. Então, quando se fala em acabar, não é acabar, mas se quiser, quando se fala em reduzir a social-democracia, não é uma questão de insensibilidade, não é maldade neoliberal. É uma questão de realidade demográfica, econômica e matemática. E quanto mais cedo a gente aceitar isso, quanto mais rápido nós virarmos adultos, deixarmos de ser adolescente com esse vitimismo, entender que realmente a gente tem que parar de sustentar toda esta máquina redistributiva, menos dolorosa será a nossa transição. A nossa social-democracia foi um experimento curto e natimorto. Não tinha como ser diferente. Jean, vem contar uns casos aqui. Estava anotando tudo para não esquecer de falar nada. Obrigado pela palestra positiva. Estamos muito tranquilos. Brincadeiras à parte, pessoal, é um prazer voltar para a conferência. Por acaso, esses 2 anos entre a conferência de 2017 e a conferência hoje de 2019, foi um tempo que eu fiquei afastado do movimento, estava em contato privado, e muita coisa mudou no país, né? Agora a gente tem pessoas que são libertárias dentro do governo federal. A gente tem pessoas que você acha que não estariam no governo federal e não estariam na posição que elas estão, ainda que o governo federal não seja um governo libertário, como as pessoas aqui gostariam. Mas a gente está lá servindo o presidente e a gente está dando boas ideias para ele, porque ele tem uma agenda positiva. Nesses 2 anos, algumas coisas mudaram. Eu mudei também, eu engordei um pouco, perdi um pouco de cabelo. E de onde que vocês acham que surgiram mais cabelos no Rodrigo? Não foi uma coincidência.
As brincadeiras à parte, o Leandro, ele é muito humilde, ele carrega essa humildade dentro dele, mas ele foi responsável, muita gente fala disso, né? O Mises Brasil foi responsável por ajudar a criar uma geração de jovens liberais, etc, etc, etc. Mas uma coisa que não se fala é que o Leandro foi responsável por educar uma geração de jovens estudantes sobre os efeitos macroeconômicos do governo Dilma. E se não fosse pelo trabalho do Leandro, em 2013, em 2014 e 2015, muita gente não teria entendido a catástrofe que se aproximava, o que estava acontecendo. Isso não era sobre ser liberal ou não. Se não fosse pelo Leandro escrevendo e selecionando textos individualmente, publicando no site do Mises, muita gente não teria conhecido e entendido os problemas que estavam se aproximando graças à excelente administração da presidente Dilma. Então, pessoal, uma salva de aplausos, por favor, para o Leandro. Extrema bondade sua e elogio imerecido, mas eu agradeço. Além de tudo, ele é humilde. E a palestra, eu recomendo sempre. Você quer entender o que a gente está acontecendo, dá uma olhada na palestra dele de 2014, da conferência de 2014. Eu fui avisado antes de entrar no palco que eu não vou poder fazer nenhuma piada sobre o Livres e sobre a Helena Landau. E eu pretendo seguir esta regra na medida do possível. Eu vou seguir tanto esta regra quanto a Helena vai ser liberal. Brincadeira, gente. Então, o que é a social-democracia para o Brasil? É que a gente tem pela primeira vez um ministro da Economia que fala que a gente precisa sair da social-democracia e ter liberalismo pela primeira vez. Então, quando a gente olha para o estado europeu das coisas, você se pergunta, a social-democracia não foi um passo depois do liberalismo? Então, não é um pouco estranho quando o ministro Guedes fala a gente precisa sair da social-democracia e ter liberalismo pela primeira vez? Então, o que aconteceu no Brasil que foi diferente do resto do mundo? A gente teve um tipo de marxismo muito específico chamado positivismo. O positivismo que foi embrionado aqui em São Paulo, depois da Europa, dentro da Sanfran, grande faculdade. Obrigado pela sua imensa contribuição. Brincadeira, eu adoro a Sanfran, grande faculdade. O que eles fizeram? Eles abraçaram essa doutrina e eles treinaram da mesma forma que os Chicago Boys foram treinados, né, em Chicago. Eles treinaram um grupo de gaúchos, né, que foram para o Rio Grande do Sul com as ideias positivistas. E vocês sabem que lá no Sul a gente gosta de dar uma radicalizada, né? A gente tem, de um lado, a gente tem a Luciana Genro, Maria do Rosário. Do outro, a gente teve Geisel. E no lado liberal, a gente tinha o Iê, que graças ao Winston Ling, o Paulo Guedes, teve a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro. Então, a gente gosta de coisas radicais, né? Por isso que o Livres lá não estava muito... Estou brincando. Eu adoro... Gente, eu brinco, mas é porque eu adoro de coração. Então, o que aconteceu lá? A gente teve geração após geração, com o apoio do governo federal brasileiro da época, com a política do café com leite, uma série de tentativas de se montar esse modelo ditatorial em que uma sociedade, um grupo de intelectuais comanda a sociedade para o bem, para a ciência. Não muito diferente da proposta original, socialismo do século XVIII, surgido na França, pelo Henri Simon, que era a ideia de que você teria uma economia planejada por um grupo de intelectuais e pessoas muito inteligentes que poderiam fazer melhor as decisões do que os indivíduos. Feito isso, você tem esse experimento no Rio Grande do Sul e você sabe que todo poder corrompe e poder absoluto corrompe absolutamente tudo.
E quem chega ao poder no Rio Grande do Sul, dentro desse sistema? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas olha para o resto do país, aprendendo muito com a doutrina positivista, que foi ensinada pela Sanfran, e ele volta para São Paulo, e São Paulo experimenta o que as suas faculdades ensinaram aos gaúchos. Então, ele chega e impõe o modelo, através do golpe de 30, para todo o país. E aí que as coisas começam a degringolar, ainda mais degringoladas que elas já estavam desde o golpe que proclamou a República. Porque o que você faz? Você centraliza toda a legislação na União. Até 1930, cada estado tinha seu Código de Processo Civil. A gente era uma federação de fato. Desde então, a gente é uma federação de júri, mas um estado unitário de fato. Isso nunca foi desfeito, desde a ditadura de Vargas. Então, esse é o primeiro desafio para a gente sair da social-democracia. É voltar a ser uma federação. É voltar a descentralizar o poder. Uma vez que você tem esse modelo positivista, que é um proto-marxismo, na economia, você tem toda a ideia de uma economia centralizada, uma economia planejada. Você tem os campeões nacionais são uma decorrência disso. Não é por outra coincidência que o grande lobby do setor industrial do país de São Paulo foi responsável por conduzir e dar as diretrizes das políticas econômicas, tanto do governo militar como do governo Dilma. Então, é um absurdo quando se fala que de certa forma, o Estado de São Paulo é um Estado que ele acaba sustentando os outros estados. Isso não é verdade. O setor privado de São Paulo foi responsável por desenhar as políticas industriais que acabaram com as indústrias no resto do país. Não intencionalmente, não é nada disso, mas por ter uma certa política industrial que levou aos ciclos e os anticiclos, que o Leandro também explica, que forçaram a gente a chegar nessa questão de altíssimo intervencionismo e, então, desindustrialização. Feito isso, o primeiro desafio, então, é federalizar. O segundo desafio é criar um ambiente jurídico em que o Estado, o juiz, não seja parte de toda a relação privada. E isso é muito difícil. Não sei se vocês viram, na medida provisória de liberdade econômica, a gente colocou no Código Civil, a gente falou assim, que o juiz rever um contrato sem que as partes tenham pedido deve ser algo excepcional. A gente não proibiu que o juiz revesse um contrato sem que as partes pedissem. A gente não proibiu que as partes pedissem para um juiz rever um contrato e mexer nas previsões originais dele. A gente somente colocou lá que deve ser algo excepcional. Vocês têm noção do que a gente está escutando? Como se isso fosse um absurdo, que um contrato não fosse só excepcionalmente o Estado parte dele. Imagina a ideia, e esses professores eles estão por aqui, eles são os professores do Brasil, eles são os civilistas. Para eles, para esse grupo, essa tradição nas últimas 5 décadas, dessa social-democracia jurídica, o Estado deve ser parte de toda a relação privada, porque é natural. Agora, você consegue imaginar como um país vai se desenvolver se todo o contrato privado tiver esse fator ali dentro, de que vai ter um juiz que vai rever e vai definir o que vai ser? Vocês têm noção como eu, como investidor, vamos dizer que eu sou um investidor alemão, chinês, indiano, vou querer investir no Brasil sabendo que eu vou fechar um contrato bilionário e eu não vou ter ideia do que vai acontecer com esse contrato? Tem alguma chance disso dar certo? Então, esse é o segundo desafio, é sair do ambiente jurídico da social-democracia, que é um ambiente jurídico que aumenta muito os custos de transação. A gente está começando, pela primeira vez, a fazer esse movimento, através da medida provisória de liberdade econômica, e as resistências acadêmicas, porque o setor produtivo entendeu a importância disso, o setor político entendeu a importância disso, os jornalistas entenderam a importância disso, mas os juristas não. E vocês sabem que juristas no Brasil têm um grande poder sobre isso. Então, a gente precisa voltar a respeitar a ideia de que uma empresa é um patrimônio separado da pessoa física. A gente precisa acabar com as cláusulas abertas que
que dizem que você pode, que dão um poder absurdo para o Estado. A gente precisa acabar com o excesso de normas. Então, a gente precisa... O segundo desafio é acabar com a social-democracia jurídica. E o terceiro desafio, para a gente sair da social-democracia, é a gente, e é o mais difícil, é a gente mudar a mentalidade das pessoas. Quando você vai propor alguma medida para liberalizar algo, pode ser na questão do porte de armas, como vocês viram essa semana. As pessoas ficam em um estado de choque em receber liberdade. É como se a liberalização fosse uma coisa absurda e muito, muito, muito arriscada. E quando você vai tentar convencer alguém dentro do governo para passar um decreto, ou um texto de lei, ou uma medida provisória, ou lá no Congresso, as pessoas começam a ficar assim. Mas e se alguém, isso for usado num caso hipotético muito, muito remoto? E se isso fazer com que as pessoas tenham urânio enriquecido? E eu não estou brincando, pessoal, essas são objeções que se escutam, porque se tem um medo enorme de liberalizar, e não é dentro do governo, é porque as pessoas sabem, e eu aviso para vocês, vamos dizer que a gente tivesse liberado o patinete geral, acontece um acidente, como que você acha que a mídia descreveria isso? Ela falaria assim, falta de regulação ou liberação de patinetes causa um acidente. As pessoas se voltam para o Estado, e elas falam, o que o Estado poderia ter feito para evitar isso? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque ela tem implicações muito mais sérias. Existia uma cláusula na minuta original da medida provisória de liberdade econômica, que a gente teve que tirar por causa do trâmite burocrático lá dentro, e também porque não era... A pertinência temática na hora de discussão, ela estava saindo um pouco do contexto, mas eu acho que essa cláusula vai voltar agora no Congresso, porque ela foi proposta por um deputado do Novo. Ela falava do right to try, certo? É aquele direito consagrado que fala assim, você pode, quando você estiver em estado terminal, consciente, usar qualquer medicamento, inclusive os que são restritos ou não aprovados pela vigilância sanitária. Porque você precisa, o Rodrigo fechou essa redação lá para a medida provisória, porque é um direito seu, certo? E os juízes hoje já reconhecem isso. Se você for pedir para um juiz, me libera aí, ele dá uma liminar, beleza. A gente queria colocar na lei para dar mais segurança jurídica. E a gente teve que colocar naquela redação que isso não significava que o Estado teria que pagar pelo medicamento. Porque senão os juízes dão liminares e fazem os municípios, estados, ou seja, a gente, como contribuintes, pagarem por qualquer medicamento que as pessoas achem necessário. E quando a gente estava discutindo essa cláusula dentro do governo, eu estava conversando com um membro da Casa Civil, e daí eu falei para ele assim, não faz, a gente está falando sobre essa questão de liberar medicamentos, autorização, etc. A gente falou assim, não faz sentido, não é meio incoerente que um remédio que esteja aprovado na União Europeia, pela Comissão Europeia, que um remédio esteja aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, ainda tenha que enfrentar anos para ser aprovado dentro da vigilância sanitária no Brasil? Ou seja, os brasileiros ficam anos sem poder utilizar o medicamento que todo o resto do mundo usa, porque ainda tem a fila da Anvisa, não tem uma pré-aprovação, vamos dizer assim. E ele falou assim, é um absurdo, é uma pessoa muito boa, ele comentou, mas você sabe o que acontece? O porquê que você não pode? Ele falou, já foi tentado fazer isso? E você sabe por que não pode? Porque se um medicamento for liberado, no minuto que ele é liberado, todos os governos são forçados a pagar para quem precisar. Agora, olhem o que significa. O Estado brasileiro impede que você tenha acesso a um medicamento melhor para você, talvez para se curar, porque pela social-democracia, ele poderia vir a ter um gasto absurdo se ele fosse liberado. Então, você trava a liberação do medicamento para não explodir as contas e o exercício fiscal de estados e municípios. E eu estou falando de explodir mesmo. Eu não estou usando essa palavra fora de contexto. São milhões de reais que um medicamento pode causar dano às contas públicas. E daí você pensa, olha o que a social-democracia fez.
Segundo exemplo, esse eu não escutei dentro do governo, esse eu escutei dentro do Mackenzie. Não hoje, alguns meses atrás. A gente estava falando sobre a importância de que o SUS fosse a última porta, sabe? Porque é proibido no Brasil aqueles planos de saúde menores, emergenciais, em que você contrata um plano de saúde bem baratinho, e você só tem acesso ao pronto-socorro. Quando você é de uma comunidade carente, você pode ir no doutor consulta. Esses planos de saúde, eles acabam, para você fazer exames de rotina, etc., eles são proibidos no Brasil. Você só pode ter um plano de saúde que é bem mais, cobre muito mais coisas, então o preço vai ser maior. O preço é maior, pessoas mais pobres não podem ter acesso, elas têm que ir para o SUS. Então a gente gostaria que o SUS fosse a última porta. Eu falando com esse especialista, que não é do governo, ele mencionou para mim assim, não, isso nunca daria certo, isso é péssimo, isso é muito ruim. Eu perguntei por quê? Porque isso significa que a pessoa descobriria o diagnóstico de câncer, por exemplo, muito adiantado, e daí o custo para o SUS do tratamento, porque ele teria que ir para o SUS fazer o tratamento, seria muito grande. Porque hoje ele descobre no mais tardar no SUS, e daí o tratamento fica pequeno, porque ele já está em estágio terminal. Eu juro que eu escutei isso. E o Hélio estava do meu lado quando essa pessoa falou isso, então ele está de prova se alguém falar. E esse é o pensamento que a Margaret Thatcher falou, que para os socialistas, as pessoas são números. Porque quando você tem uma social-democracia, você é forçado a tomar decisões desse nível. Você é forçado a ter que definir entre um medicamento que pode ajudar pessoas que estão sofrendo muito, ou estourar o rombo das contas públicas, que provavelmente causaria pobreza, desemprego e miséria. Essas são as bombas que a social-democracia força você. Ela acaba com a ética. Ela destrói a racionalidade. E essa é a consequência de se viver nesse sistema. Então, o que a gente precisa para sair? A gente precisa de federalismo, a gente precisa de um ambiente jurídico liberal. Não precisa ser liberal, porque não é mais liberal. Porque a gente ganhou no ambiente jurídico, a gente mostrou a importância do Pacto Sunt Servanda, mas a gente acabou aqui se desviando do curso. Mas a gente precisa de um sistema jurídico que seja capaz disso. E a gente precisa mudar a mentalidade. Todo caminho na direção correta ajuda. Todo caminho ajuda. É muito bom quando a gente acha que ou é anarcocapitalismo ou não é nada. Alguém acha que seria melhor, que o governo atual seria melhor para o padrão liberal se os liberais não tivessem lá dentro do Ministério da Economia? Óbvio, é muito legal falar assim, não, o presidente é mais conservador, então a gente não tem que se misturar, a gente não tem que dar apoio, a gente não tem que passar nossas ideias. Alguém acha que era melhor, então, que não tivesse lá dentro? Alguém acha que era melhor que o Joaquim Levy não tivesse aceitado o convite da presidente Dilma para tentar conter o que estava acontecendo em 2015? Alguém acha que seria melhor se a gente tivesse só entregado as pontas e falar assim, não, isso aqui não vai resultar em um libertário no poder, então, tanto faz se ganhar o Haddad ou se ganhar o presidente Bolsonaro? Faz a diferença. Pequenos passos fazem a diferença. E o que você puder fazer para a gente deixar a social-democracia nessas três reformas fazem a diferença. Obrigado, pessoal. Gostaríamos de convidar ao palco o moderador e consultor do Instituto Mises Brasil, Caio Predes, que fará a moderação das perguntas. Alô? Boa tarde. De antemão, queria agradecer aqui pela palestra dos dois, uma belíssima palestra. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a sessão de perguntas. Como eu estou mediando, vou me dar o luxo de escolher minha própria pergunta para iniciar. Então, vamos lá. Leandro, na sua palestra você fala muito sobre a questão da taxa de natalidade. Alguns economistas apontam que uma possível solução é o próprio fluxo migratório de imigrantes para a Europa. Como você vê essa alternativa?
ela é logicamente correta, mas ela tem vários problemas que envolvem cultura, religião, as próprias diferenças inerentes aos indivíduos. Então, é um debate muito acalorado no meio libertário. Você liberar a imigração é ou não é condizente com o libertarianismo? Uma ala diz que é, uma ala fala que não deve ter fronteiras, porque fronteira é criação estatal e o indivíduo é livre para se mover para onde ele quiser. Já outra ala diz o seguinte: sim, fronteira é criação estatal, mas existe a questão da propriedade privada. No mundo anarcocapitalista, cada centímetro de terra é propriedade privada. Então, a pessoa ela não tem o direito de passar por ali para migrar de um país para outro. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: no mundo real, o que vai acontecer é os imigrantes vêm para cá, mas a maioria, por uma própria questão de incentivos, ela vai querer se aproveitar de todo o estado de bem-estar social que já está vigente naquele país. E aí a gente volta de novo para o problema da social-democracia. Ela cria tantas distorções que um movimento salutar de pessoas vindo para um país acaba sendo corrompido. Você vê lá na Europa, na Alemanha, por exemplo, os muçulmanos que migram para lá não estão necessariamente querendo trabalhar, produzir, eles querem se aproveitar da social-democracia. Então, sim, a imigração resolve a questão da natalidade, mas enquanto houver uma social-democracia, ela vai criar distorções nessa imigração e os migrantes não irão necessariamente mudar de país para produzir, mas sim para parasitar. É um termo forte, mas é isso que ocorre, e a gente vê isso nitidamente na Europa, principalmente na Alemanha e na Suécia. Então, para responder, sim, migração ajuda, mas com a social-democracia, ela acaba sendo distorcida. E eu realmente ainda não tenho opinião formal sobre migração. Por exemplo, nós vamos liberar haitianos para vir para o Brasil, venezuelanos, que se querem vir para trabalhar, para produzir, são muito bem-vindos. Se quiserem vir para parasitar, aí complica. Eles não vão ajudar, eles vão acabar piorando. Continuando. Jean, uma explicação de forma simples para o cidadão comum e humilde entender. Seria a social-democracia um esquema de pirâmide financeira, sempre precisando de novos trabalhadores ingressando na base para bancar os benefícios com seus impostos, da mesma forma que o sistema de previdência estatal? A resposta curta seria, eu acho que sim. E tem um fator da social-democracia, quando a gente olha... Vamos falar agora da social-democracia que as pessoas gostam de vender, né? Que é a nórdica, dos países, vamos dizer assim, que são praticamente condomínios privados, né? São a Suécia, a Finlândia, a Noruega, são países que têm uma homogeneidade de sociedade muito, muito grande, e você consegue fazer uma série de planejamentos, e todo mundo gosta de vender como a social-democracia deu certo, olha para esses países, vamos replicar o que eles fizeram. Primeiro, eles conseguiram acumular muita riqueza para fazer isso, certo? Aliás, nunca um país passou de pobre a desenvolvido. Pobre muda a expressão, né? Antigamente era país pobre, aí depois se chamou terceiro mundo, aí depois se chamou de subdesenvolvido, aí depois se chamou de em desenvolvimento. Mas é tudo a mesma coisa. Agora chama emergente. É só diferentes maneiras de eles tentarem não ofender a gente, né? Então é uma maneira do primeiro mundo tentar olhar para a gente e falar assim, não, vocês não são pobres, vocês estão em desenvolvimento. É tudo a mesma coisa. Nunca um país se desenvolveu, passou de pobre a desenvolvido com social-democracia estabelecida. Nunca. O último país que passou para esse modelo foi o Chile. Eu não classificaria o Chile como uma social-democracia. Tem elementos lá que são sociais-democracia, mas eu definitivamente não acho que eles sejam uma social-democracia. Todos os grandes exemplos de social-democracia que deram certo, entre aspas, para mim eles não deram certo, porque eles não estão dando, eles vão ter que rever o modelo daqui a pouco, como o Leandro falou, foi depois desse desenvolvimento. É a mesma história com aquela palavra que o pessoal gosta de falar tanto, que é desenvolvimento sustentável. Já ouviram falar? A Marina fala ela de 30 em 30 segundos, quando ela sai da hibernação de 4 em 4 anos.
Essa palavra é absolutamente, ela é um mito. Nunca um país se desenvolveu de maneira sustentável, ou seja, não sujando e não degradando o meio ambiente. Não existe um país que conseguiu fazer isso. É por isso que os especialistas e os economistas estão tranquilos com a poluição no mundo, porque eles sabem que assim que a China passar mais ou menos de $5.000 de renda per capita ano, é uma coisa assim, na curva de Kuznets, ela vai começar a diminuir a poluição dela, e que ela sendo a maior poluidora, aí as coisas vão começar a se ajeitar. São ciclos. Então é um outro mito. Então sim, é uma pirâmide. E você primeiro precisa ter essa poupança, e eventualmente ela se esgota, e você vai ter que repensar a social-democracia, como a Finlândia está pensando. Mas mais importante, isso é uma coisa que a gente não fala muito. A Finlândia, a Noruega, e todos os países do mundo não conseguiriam manter um sistema de saúde público se não tivesse o ambiente de saúde privado dos Estados Unidos, cobrando preços altos para fazer pesquisa, inovação, redução de preço e tudo mais que você vê. Então é muito legal quando os Estados Unidos barateiam o custo de um medicamento depois de investir um monte nele. Mas essas sociais-democracias já compram ele barato, no final da cadeia. E se fosse tudo social-democracia, não teria o dinheiro para fazer essas reduções de custo, essas reduções de equipamento, do custo de equipamento e essa dinâmica nesses setores. Então essas sociais-democracia, elas sobrevivem como parasitas do capitalismo que existe, e principalmente no setor de saúde, do setor americano. Porque o Canadá tem saúde pública, o Reino Unido tem público, a Europa como um todo tem saúde pública. E onde está a saúde privada pela qual é feita as pesquisas, pela qual é feitos os melhoramentos, pela qual os novos modelos de mercado surgem, que permitem manter a preços sustentáveis as novas soluções de saúde? Acabam nos Estados Unidos. Daí os americanos precisam pagar mais, porque é de lá que vem o dinheiro para o investimento privado. Então é muito legal olhar e falar assim, eles estão conseguindo pagar o sistema público de saúde. Eles não estão. O sistema britânico está quebrado, todo mundo sabe disso. O sistema canadense é 3 a 4 meses para conseguir uma consulta. Como que isso é um bom sistema? Se você tem um plano de saúde ruim no Brasil, você consegue uma consulta antes de 3 a 4 meses. Então, o que eu estou falando muito por cima é o seguinte: esse sistema, nem onde as pessoas acham que dá certo, ele dá certo. E mais, o sistema como um todo é um parasita do capitalismo. Como vocês sabem que o Mises também falou na mentalidade anticapitalista, né? O anticapitalista sobrevive por causa dos frutos do capitalismo. Posso fazer um complemento? Sim, a social-democracia é um esquema de pirâmide extremamente semelhante à Previdência, porque ela precisa de um número crescente de trabalhadores sendo tributados para se sustentar. E é absolutamente correto, nenhum país enriqueceu adotando a social-democracia. Primeiro eles enriqueceram e se tornaram produtivos. Depois, paulatinamente, começaram a introduzir vários elementos social-democratas. E os países escandinavos, que são a referência, é crucial deixar claro que a economia deles é extremamente livre em termos empreendedoriais. O imposto de renda de pessoa jurídica na Suécia e na Dinamarca é de 15%. Aqui no Brasil chega a 34%. A tarifa de importação é praticamente zero. Qualquer um pode importar qualquer coisa. Você demora 3 dias, no máximo, para abrir uma empresa. Então, num ambiente livre, não existe salário mínimo, não existe CLT. Se você quiser, na Dinamarca, por exemplo, você pode demitir sem grandes custos. Então, num ambiente assim que permite empreendedorismo, a geração de riqueza, ela cresce a uma taxa alta. E aí permite que o Estado vá lá e esbulhe para manter a social-democracia. Dura mais, mas se a taxa de fecundidade começar a cair, ela acaba. Perfeito. Vamos lá, uma outra pergunta para ambos. A gente fala que o Brasil está falindo desde o começo da República, mas sempre se encontra um jeitinho. Como mostrar para políticos que dessa vez pode ser fatal? E aí, emendando com outra, há esperança de vir algum ciclo longo de liberdade econômica, dado a inviabilidade de mais intervenção? Sobre o ciclo de liberdade econômica, né? A gente nunca teve esse ciclo. Quando os ciclos, tem essa teoria teoria austríaca dos ciclos intervencionistas, quando você teve alguns booms na economia brasileira, nunca foi por vamos dizer assim, um recrudescimento do Estado intervencionista.
foi pela expansão monetária, foi pela expansão de crédito, foi pelo subsídio, que criou uma bolha que depois não se sustenta. Então, eu acho que o Hélio colocou muito bem no artigo da Folha dessa semana. Essa é a primeira vez que a gente está voltando com ideias para liberalizar o país desde a década de 70, 80. Que aquela vez não duraram muito por causa do regime que vigia na época, e agora a gente vai ter uma nova porta. Qual que é o segredo? A gente precisa usar essa porta. E a gente precisa fazer o máximo que a gente consiga no pouco tempo que a gente tem. Né? Então, quando as pessoas vinham para mim assim, a gente não está sendo muito radical, a gente não está tentando passar muito em pouca coisa, eu sempre falo para a pessoa assim, o que o PT faria? Porque, é sério, porque quando eles estavam no poder, eles passavam a agenda deles a soco. E eles colocavam a agenda deles em cada oportunidade. E eles compravam cada briga, como eles compram cada briga até hoje. Pergunta para os amigos, pergunta para o Rodrigo que estava no Congresso, e vocês vão ver. Qualquer coisa é motivo para eles comprarem a briga e colocarem a agenda deles. Se você fala no WhatsApp deles, sem usar o xizinho no final em vez do ou do a, eles compram a briga. Porque eles estão defendendo as bandeiras deles. E a gente deveria fazer a mesma coisa. A gente deveria comprar todas as brigas para a gente poder marcar o terreno em defesa da liberdade. A gente tem uma janela agora, graças ao presidente Bolsonaro. A gente precisa usar essa janela. A gente precisa usar essa janela. A gente precisa levar as bandeiras que existem, a gente precisa aproveitar as oportunidades que tem. Quem quer ir para ajudar o governo nesse momento, tem que vir para ajudar. Quem quer entrar na política, tem que ir e entrar na política. Tem muitas maneiras de contribuir. Quem sempre teve seu sonho de ter um site de análise de economia, ou de fazer comentário político, ou de escrever no jornal, esse é o momento. Esse é o momento. Então, você precisa usar isso. E qual que era o começo da pergunta mesmo? Eram duas perguntas. Uma falando sobre o ciclo, se nós temos condições de ter um longo ciclo de liberdade econômica, como você adiantou, nunca tivemos. E o outro era se, basicamente, nós tínhamos como demonstrar para os políticos de que agora pode ser fatal. Então, eu não gosto dessa história de que agora pode ser fatal. Porque, assim, está muita gente caindo no nervosismo, ok? E a Faria Lima está caindo muito bem, ok? Desculpa, eu vim de lá, eu passei 2 anos lá. Eu sei como é que são as coisas. Mas eu falo com as pessoas, e daí tem alguma briga no Congresso, na Comissão da Reforma da Previdência, e o pessoal da Faria Lima fica, meu Deus do céu, já era. Não vai ter reforma da Previdência. O Brasil vai quebrar. Não, gente, vai ter reforma da Previdência. Pode não ser o 1,2 trilhão que a gente está propondo como Ministério da Economia, mas vai ter uma reforma. E eu tenho uma boa chance de certeza que vai ser uma reforma melhor que a do Temer estava passando. Então se acalmem, está tudo indo normalmente para o ritmo de Brasília. Está indo mais acelerado do que sempre foi. Ah, mas o pessoal está nervoso, o pessoal não tem articulação, não sei o quê. Gente, as pessoas falam, elas gritam, e a imprensa adora colocar de uma maneira sensacionalista as coisas. Faz parte. Sabe como é que a imprensa noticiou a cerimônia da assinatura da medida provisória? O presidente Bolsonaro fez um discurso, e no meio do discurso ele foi falar da importância da medida para o desemprego. Ele falou porque tem 13 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE, mas eu não gosto dessa metodologia. O que ele queria falar, para ele, é um raciocínio ok, não é nada demais, é que você deveria olhar muito mais a taxa de ocupação do que o desemprego, porque o desemprego você fala se você quer um emprego ou não. Ele estava falando que para ele era mais importante olhar a taxa de ocupação, que tem um efeito na produtividade, do que a taxa de desemprego. A manchete foi assim, presidente critica IBGE e dados científicos, uma coisa assim. Então, é sempre assim, é sempre assim. Essa semana teve uma análise de 10 advogados no Estadão sobre a medida provisória. Um falou que tinha dúvidas sobre quando que os efeitos seriam sentidos. A manchete foi assim, advogados discordam sobre a eficácia da medida. E assim, as pessoas deixam as pessoas nervosas. Então, vamos lá, o Brasil não vai quebrar. Ok? Enquanto a gente estiver vivo aqui, ele vai sugar nossos impostos e o Estado pode quebrar. O Brasil somos nós. A gente não vai quebrar. O Estado pode quebrar. A gente não vai quebrar. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar se desenvolvendo e lutando contra esse Leviatã. A reforma da Previdência vai passar. Vai dar tudo certo. Talvez ela não passe com 1,2. Talvez ela passe com menos. Talvez ela passe com 0,9, 0,8, 0,7. Mas eu tenho certeza que ela vai passar... não posso dizer que eu tenho certeza, né? Mas eu tenho um bom sentimento que ela vai passar acima do 0,5 do governo Temer. A gente vai propor reformas que nunca tenham a chance de ser propostas.
A gente vai rever o Pacto Federalista. Você tem noção o que é ter um presidente que está disposto a descentralizar o seu poder? Você tem noção de quanto isso é uma quebra de paradigmas para sempre no Brasil? Isso não tem comparação. Então, quando as pessoas olham e falam assim, não, a gente não quer dar todo aquele dinheiro para o governo federal com a reforma da Previdência, porque o governo federal, senão ele vai ter muito dinheiro. Gente, aquele dinheiro vai ser descentralizado para estados e municípios. A gente não tem planos de crescer. Então, assim, isso é uma oportunidade única que a gente tem de reformar o Estado. A gente deveria ser mais positivo sobre as coisas, principalmente em São Paulo, porque as pessoas aqui em São Paulo estão muito nervosas das coisas. Então, é importante a gente conversar, entender e ter a certeza de que as coisas se resolvem de uma maneira ou de outra. Se a gente conseguiu superar o maoísmo e o stalinismo, a gente vai conseguir superar essa reforma da Previdência. O Jean é contagiante. O otimismo é bom, mas eu estou um pouquinho menos que ele, pelo seguinte motivo. E todas as outras crises, entre aspas, que nós tivemos, os indicadores eles eram mais folgados. A dívida pública era menor, a previdência não incomodava, e hoje nós estamos tendo déficit primário. Nós nunca tivemos déficit primário até 2014. De lá para cá passou a ter déficit primário. E se a situação continuar atual, do jeito que está, como eu falei na minha intervenção ali, a melhor hipótese que a gente pode sonhar é que a economia continue como está, piorando devagar. Se passar a reforma da Previdência, dá um pequeno alívio, mas ainda não vai resolver completamente esses outros gargalos. Por outro lado, essa questão que ele falou, eu realmente estou acompanhando essa atual equipe econômica do governo, tem gente lá que está fazendo tudo certo, quer fazer certo, agora depende do Congresso. Essas MPs aí, se o Congresso deixar caducar, elas são revogadas. Então, assim, eu quero ter esse otimismo, ao mesmo tempo eu quero ter um pouquinho de pé no chão, porque os outros indicadores ainda estão muito ruins e não será indolor revertê-los. Mas, hoje, eu estou feliz de sair daqui como o pessimista. Olha, eu recebi a ordem aqui para encerrar, dado o nosso cronograma, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que todos estão ansiosos pela resposta. Jean, quando vão acabar com a tomada de pré-pinos e outras regulações do Inmetro? Vocês sabem que toda vez que a gente fala dessa tomada de 3 pinos do governo, o pessoal sempre fala assim, não, a gente precisa revogar um monte de coisa, mas não é revogar só a tomada de 3 pinos. Ela é sempre mencionada dessa maneira, tipo, não é só isso. O que a gente vai fazer sobre regulações, então? A gente vai rever todo o estoque regulatório do país. A gente deve, nos próximos meses, criar um ambiente de que toda e qualquer regulação vai ser revista, vai ser repensada. E várias coisas que passaram na medida provisória de liberdade econômica, da maneira que ela está agora, as pessoas ainda não têm um senso completo do que ela significa. E, às vezes, pode ser bom até tudo estar correto, até a MP não passar, mas tem grandes avanços lá no sentido de criar uma coisa chamada abuso regulatório, que é a ideia de que, da mesma forma que existe abuso de direito, o regulador também, às vezes, né, a gente sabe como é que é, abusa do seu poder regulatório. Isso acontece o tempo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas aquela máquina de dar o ponto, ela tinha uma especificação técnica de que, quando ela era manual, que a letra precisava ser feita de uma forma muito específica, e daí só tinha, se não me engano, 1 ou 2 fabricantes no Brasil que conseguiam produzir aquela fonte de letra e não sei o quê. E todo mundo sabe o nome, nunca me lembro, mas era sempre aquela mesma marca. Isso acontece o tempo inteiro. Essas regulações são pensadas dessa maneira. Agora a gente tem uma baliza para começar a acabar com isso. Porque a tomada de 3 pinos foi feita para isso. Ela foi feita para criar demanda artificial. E a partir de agora, criar demanda artificial é ilegal.
a gente vai conseguir... Como vocês sabem, principalmente no Brasil, estar na lei não significa muita coisa. Mas significa algo. Significa algo. Porque você começa... Na pior das hipóteses, os estudantes de direito do país vão ter que aprender o que é demanda artificial. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Eles vão ter que aprender o que é oferta e demanda, porque está escrito no texto da lei. Eles vão ter que aprender o que é custo de transação. Isso vai revolucionar. Eles vão ficar bravos, já estão. Mas isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Porque essas pessoas foram educadas dentro da tradição positivista, depois da tradição marxista. E agora eles vão ser forçados, de cima para baixo, eu sei, a gente não é muito a favor disso, mas aprender esses conceitos. Desculpa ter demorado muito, pessoal. Pois é isso, pessoal. Queria agradecer aqui ao Leandro e ao Jean. Jean agora, né?